Olá, tudo bem? O mundo contemporâneo tem sido marcado ali por eventos importantes em escala global, né, e que acaba afetando diretamente a vida de todos os seres humanos. Tá? Então, tivemos a pandemia, né, de Covid-19, que gerou e ainda gera ali uma crise sanitária, uma crise econômica e que também afetou a cadeia de abastecimento de alimentos a nível mundial. Temos também, né, alterações climáticas que têm provocado alagamentos e também temperaturas elevadas, com climas secos, afetando ali a colheita em diversos locais do mundo, e mais recentemente uma guerra no leste europeu, bem na principal zona de produção de trigo mundial. Esses eventos associados nos indicam que a nossa próxima preocupação será em relação à segurança alimentar mundial. Né? E é por isso que vários especialistas têm alertado que muito provavelmente está por vir uma grave crise alimentar no mundo. Tá? Então, para entender melhor esses riscos de uma grande crise de alimentos no mundo, eu convido vocês a permanecerem aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouco sobre esses eventos que elevam e muito o risco desse futuro e breve problema a nível mundial. Bom, então, se nós pensarmos nesses eventos que eu mencionei aqui, nós temos ali uma guerra no leste europeu que envolve diretamente os dois principais exportadores de trigo no mundo, né? A Ucrânia e a Rússia. A própria guerra em si, né, afeta a viabilidade da colheita e da exportação do trigo. Associado a isso ainda tem ali as sanções econômicas europeias sobre a Rússia, né, e a região. A própria Rússia em si tenta segurar as exportações, retendo esse trigo para si também, tá bom? E para piorar a situação, o terceiro maior exportador de trigo no mundo também foi afetado, só que pelas mudanças climáticas, né? As altas temperaturas e o clima extremamente seco que atingiu ali a Índia afetou as suas colheitas de trigo. E fontes internacionais noticiaram de que a Índia resolveu bloquear as suas exportações de trigo e dar prioridade ao consumo interno, na tentativa ali de impedir uma hiperinflação ali dos alimentos. Tá? Então piora, então nós temos nesse momento os três principais exportadores de trigo inativos quanto ao abastecimento do trigo a nível mundial. Tá? Associado a isso, ainda vem a questão da inflação descontrolada, né? E a nível internacional, muito impulsionada ali pelas consequências também da Covid-19, né? E nós podemos ver exemplos disso na própria Europa, nos Estados Unidos, efeitos dessa inflação descontrolada aqui no Brasil também, tá? Então, que leva a uma elevação ali do preço dos alimentos. Para piorar a situação, ainda temos ali a crise dos fertilizantes, né? Já que a Rússia e a Bielorrússia são responsáveis ali pela exportação de 40% dos fertilizantes potássicos utilizados no mundo, né? E a Rússia também responsável ali por 20% dos fertilizantes à base de nitrogênio usados no mundo. E esses dois países estão sofrendo efeitos ali das sanções econômicas, né, impostas pelo Ocidente. Então isso afeta, né, não só ali a agricultura do trigo, mas a produção
e exportação de diversos produtos agrícolas. Então, amplia ainda mais essa crise alimentar para outros tipos de culturas agrícolas. E segundo os especialistas, né, essa condição da guerra no leste europeu e mais as sanções econômicas torna esse tipo de preocupação e crise relacionadas à oferta de fertilizantes algo que os especialistas consideram inevitável, né? E muitos nos lembram ali de que essa situação, né, tem relação ali com a globalização, já que um dos princípios da globalização é justamente você realocar, né, e concentrar a produção em regiões onde o custo dessa produção é mais barata. Tá? E isso contribuiu para que houvesse esse monopólio dos fertilizantes pela Rússia e por outros países ali do leste europeu, né? Deixando assim o resto do mundo refém, dependente dessa produção. Né? O próprio Estados Unidos, né, ele não tem ali fertilizante suficiente para os próximos meses e atender ali as suas necessidades agrícolas. O mesmo vai acabar acontecendo com o Brasil e outros países onde a produção agrícola é forte, né? E principalmente naqueles países de dimensões mais continentais. Tá? Os especialistas acreditam que esses eventos somados vão intensificar ainda mais a fome no nosso planeta e estima-se que que em breve cerca ali de 44 milhões de pessoas vão se juntar ao grupo de seres humanos que já passam fome atualmente, tá? E claro, quanto mais pobre for a região, quanto mais pobre for o país, maior vai ser o impacto dessa crise alimentar internacional, tá? O que mais podemos falar? Sim, uma outra preocupação é que a tendência será que muitos países comecem a seguir também esse exemplo da Índia. Deixem de exportar, né, para dar prioridade ao seu consumo interno. Isso aí vai agravar ainda mais, né? Então, só lembrando, temos ali dificuldades de abastecimento já pela pandemia, vai se ter ali os principais países exportadores, por exemplo, de trigo afetados ou pela guerra ou pelas alterações climáticas, tem-se ali uma crise generalizada de diversos tipos de cultura agrícola por causa da falta de fertilizantes e ainda boa parte dos países que produzem vão estar diminuindo suas exportações para dar prioridade ali ao seu consumo interno. Tá? Então, é por isso que os principais órgãos financeiros ali internacionais, como o Banco Mundial, têm solicitado, né, a países como Argentina, Brasil, né, e Austrália, então basicamente aqui no hemisfério sul, que não deixem de exportar suas principais produções agrícolas, né, para que não se agrave ainda mais essa crise alimentar, principalmente no hemisfério norte do nosso planeta. Tá? Ou seja, né, entre as principais economias e os países mais ricos do mundo. Aliado a isso, nós já temos exemplos de alguns produtos que já estão em falta nos países ricos, né, como a questão do óleo de girassol. Já está em falta em algumas partes da Europa, né, e tende a se agravar. E aí gera a preocupação de será que vai haver ali um desabastecimento alimentar? Será que vai ser comum ali as prateleiras vazias, né, principalmente nos países ricos? Bom, provavelmente um dos primeiros países a sofrer, né, ricos, a sofrer esse processo de prateleiras vazias, desabastecimento mais visível, será o Reino Unido, né? Isso porque o Reino Unido já vem numa sequência, que começou ali pelo Brexit, né? A saída da União Europeia já afetou
o abastecimento alimentar no Reino Unido. Em seguida vieram os prejuízos ali relacionados a esse abastecimento afetado pela pandemia. E agora, né, as consequências na Europa, vindas também ali do conflito no leste europeu e das sanções econômicas. Então, provavelmente, né, à medida que essa crise fosse aproximando e fosse intensificando, um dos primeiros países a sentir isso na Europa será o Reino Unido. Tem como piorar ainda mais essa situação? Tem, porque aí voltando novamente para o leste europeu, temos ali a questão do gás e do petróleo, né, principalmente russos, que é o principal exportador ali de gás e petróleo na Europa, uma vez que essa crise energética se intensifique, isso também vai gerar um aumento em diversos produtos e, claro, vai afetar entre eles os produtos alimentares. Tá? E qual seria a solução para isso? Ou qual seria a maneira de se preparar e amenizar possíveis impactos dessa crise alimentar? Bom, a solução seria basicamente ali um efeito dominó, né? Que seria você retomar a paz no leste europeu, restaurar ali a estabilidade econômica internacional e tentar, né, de alguma maneira, intervir ali para amenizar as alterações climáticas do jeito que elas estão ocorrendo hoje. Tá? Então, você teria um efeito em cascata. Né? Se esses três fatores, a guerra, a pandemia, a instabilidade econômica vinda ali da pandemia e mais os desastres ambientais têm elevado o risco ali tem uma associação de causa e efeito em relação à provável crise alimentar, a solução também passa por esses três fatores. Tá? Então, provavelmente, à medida que o tempo for passando, vocês vão ouvir mais esse tema, né? Principalmente ali naquelas reuniões internacionais, sejam ali do G8, do G20, né? Sejam ali relacionados à ONU, vocês vão ver cada vez mais esse tema da crise alimentar internacional se tornando ali uma das principais pautas dos assuntos do nosso mundo contemporâneo, tá bom? Então, espero que tenham gostado, permaneçam informados, tá? Em relação a esse tema, que mexe diretamente com a existência de todos nós. Obrigado pela presença, continue aqui no canal para continuar recebendo vídeos sobre geopolítica, sobre saúde, sobre alguns vídeos acadêmicos também. Fique à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo. E obrigado pela presença mais uma vez. Até o próximo vídeo.